Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora do Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós vamos apresentar dois grandes conceitos da estatística necessários para o desenvolvimento do conteúdo, que são os conceitos de população e amostra. Antes de mais nada, é importante lembrar que a estatística é dividida em dois grandes campos ou ramos. A primeira, que é a estatística descritiva, que não é outra coisa que a parte da estatística que nos fornece ferramentas para apurar dados, apresentá-los, analisá-los, para construir indicadores, determinar medidas necessárias para a realização da nossa pesquisa empírica. Normalmente é o que antecede toda pesquisa do tipo. Um segundo campo da estatística é a estatística indutiva ou inferencial. Nesta parte, nós temos ferramentas que nos permitem validar afirmações ou generalizações sobre a população a partir de uma amostra. Este assunto é tão importante que, a nível nacional, nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aliás, todo país tem algo semelhante ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o responsável, no caso, pelo levantamento de dados e informações, assim como a construção de indicadores econômicos e sociodemográficos para acompanhar a evolução de determinada economia, no caso o Brasil, né? E há diversos tipos de dados, né? Inclusive temos o SIDRA, por exemplo, que é um sistema de gestão de dados das mais diversas áreas, seja industriais, sociodemográficos, econômicos, enfim. Sugiro até que dêem uma olhada para vocês terem uma certa familiaridade com esses dados. A população de amostra, no fundo, então, são conceitos que dão base à elaboração de análises empíricas, né? E como é que isso funciona? Bom, no geral, né, toda análise que a gente queira fazer, pelo menos no campo da economia, está de alguma maneira vinculada a uma população que costuma ser de difícil acesso. Se você quer analisar a renda da população brasileira, por exemplo, você teria que ter acesso aos mais de 200 milhões de brasileiros no país, o que é um grande desafio. Então, normalmente, o que a gente faz é trabalhar com um subconjunto desses indivíduos que irão compor a nossa amostra. Então, enquanto que o conjunto de elementos de interesse nosso, o total, é o que determina uma população, um subconjunto desses indivíduos é o que compõe a nossa amostra. Claro que essa amostra tem que ser representativa da nossa população para que qualquer afirmação ou inferência que a gente faça sobre ela ou a partir dela seja válida para a população. No final de contas, eu quero analisar, por exemplo, a renda dos brasileiros. Eu não quero analisar a renda do meu bairro, a renda da minha casa, enfim, que poderiam ser até mais acessíveis, né? No geral, eu vou ter uma amostra, então, de qualquer um desses conjuntos de interesse, do meu interesse de estudo. É a partir dessa amostra, então, que a gente vai tentar conhecer em um primeiro momento essa população, observando, analisando, explorando, fazendo essa análise descritiva ou exploratória, levantando medidas, construindo indicadores que nos permitam elaborar afirmações iniciais que eu preciso validar. E para validar essas inferências sobre a população, eu afirmar algo que seja válido para a população a partir dessa amostra, eu tenho as ferramentas da estatística inferencial ou indutiva. Quais as mais conhecidas? Os testes de hipóteses e o ajuste de modelos econométricos, por exemplo. Então, a estatística indutiva vem nesta primeira parte desse ciclo aqui plotado, e a estatística indutiva vem para fechar este ciclo aqui, nos auxiliando com a validação das nossas hipóteses. Tá? Por que estudamos então a amostra, se não a população? Eu meio que já respondi isso, né? Primeiro, porque nem sempre temos acesso à população, até porque isso demanda recursos que nem sempre estão disponíveis para aquilo.
Não à toa, o censo é realizado a cada 10 anos, né. No meio, a gente acompanha esses indicadores econômicos e sociodemográficos com amostras, como, por exemplo, aquelas, que constituem a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Mas, quando a gente quer olhar para a população, o mais próximo que a gente tem disso é o censo. Pode ser impossível medir a toda a população também, e isso pode nos levar, inclusive, à destruição da nossa população. É o caso, de, por exemplo, você querer testar o tempo de vida útil das lâmpadas que você produz. Se você quer colocar isso em teste, você teria que destruir todas essas lâmpadas que produz, né. Mas isso é inviável economicamente, né, não é possível. Então você se contenta com uma amostra, assumindo, né, que a eficiência do teu processo produtivo é homogênea, né, e que, portanto, o tempo de vida útil que você observa no seu conjunto, sei lá, de 100 lâmpadas, né, é representativo o suficiente para você inferir a respeito do tempo de vida útil do teu produto como um todo, né. O mesmo vale num restaurante, por exemplo, se está fazendo um prato super complexo para o dia, o chefe não vai comer, né, todo o preparo, porque senão não vai ter o que vender para o cliente. Mas às vezes uma colherada vai ser suficiente para ele validar de que o sal está ótimo e, portanto, o prato pode ser servido para os clientes, né. Eh, eu pus aqui um outro exemplo da base Onet, por exemplo, que é uma base riquíssima que permite a qualificação por habilidades, atividades, atitudes, para cada ocupação dentro da estrutura produtiva norte-americana, mas é uma pesquisa super complexa e riquíssima, que até uns anos atrás nenhuma outra economia tinha. Recentemente, por exemplo, o Brasil fez alguns investimentos e neste ano foi lançado o quadro brasileiro de qualificações que tenta chegar a algo similar, mas ainda é uma base pequena se comparada com a riqueza de informações da UNED, né? Por quê? Porque para ter uma base como essa, você precisa ter à disposição uma quantidade significativa de recursos que dificilmente um país tem, tá? Não só o Brasil não, a UNED é única. Então, antes de tomar uma decisão, como você já pode pensar até agora ou perceber até agora, você tem que responder algumas questões, como por exemplo, qual é a população que vai ser amostrada? O que que eu quero olhar? Quero olhar renda? Quero olhar idade? Quero olhar nutrição infantil? Quero olhar qualificação dos trabalhadores da indústria? Quero olhar rendimento dos trabalhadores do setor de serviços? O quê? Em um segundo momento, é importante você pensar em como você escolherá a amostra. Há toda uma linha de pesquisa referente ao levantamento e procedimentos amostrais, então a escolha de uma amostra não é arbitrária. Dentro da economia, no entanto, há várias linhas de pesquisa que já meio que determinam essa amostra a priori, né? Você já tem essa amostra, seja porque o IBGE já trabalhou nisso, né? Ou por outras questões. Uma terceira pergunta que você poderia se fazer é que informações que você quer extrair dessa amostra. Se eu quero olhar para a renda, por exemplo, será que eu tenho que olhar também a questão de gênero, a qualificação, o tempo de horas semanais de trabalho? Uma pessoa que trabalha mais horas por semana vai ter uma renda mais alta dentro de um mesmo setor, né, comparando. Então, eu posso ter que ponderar a renda pelo tempo de trabalho, para você ter uma estimativa, menos viesada do rendimento do trabalho, né, por exemplo. Então, né, como é que a gente seleciona a amostra? Claro que a gente não vai se tornar especialista nisso, que nem eu falei, isso é toda uma linha de pesquisa. Eu só vou citar aqui apenas alguns casos para ter uma ideia geral a respeito desta questão e, definiremos qual será o nosso procedimento amostral hipotético daqui em diante. Temos várias maneiras, tá, de colher amostras, mas, um dos procedimentos mais comuns é o levantamento probabilístico. Nesse caso, se diz que a probabilidade de seleção de um elemento que virá a compor a amostra é conhecido,
né, você sabe qual é a chance de um indivíduo vir a constituir a tua amostra, pode ser com ou sem reposição. Temos também os levantamentos não probabilísticos, como por exemplo as amostras intencionais, em que você já tem na cabeça um público-alvo. No caso dos levantamentos probabilísticos, temos o exemplo mais tradicional, que é o de lançamento de dados. Você sabe qual é a chance de obter num lançamento, por exemplo, número 3 ou 6, né? As chances de obter um 3 ou um 6 é igual, é 1/6. A mesma de obter um 1 no primeiro lançamento, né? E o fato de você lançar agora um 3, nada muda a chance de em um segundo lançamento você tirar um 1 ou um 6, por exemplo, né. Então isso caracteriza um levantamento probabilístico, você conhece a chance de você tirar um 6 ou um 3 ou um 1, e o fato de ser com reposição no caso, ou seja, o 3 pode sair pela segunda, terceira e quarta vez também, né, ele continua ali a compor a tua população de valores possíveis a tirar com o lançamento de um dado, tá. E eles em nada afetam, né, o fato de em um próximo lançamento você obter qualquer um dos 6 números, tá. Uma amostra intencional é, por exemplo, o caso dessa pesquisa que eu, mostro ali e deixo o link, né, em que se avalia a produtividade dos egressados das 3 universidades estaduais paulistas. Veja, a pesquisa não avalia a produtividade de um egressado de qualquer universidade no Brasil. O alvo deles é o egressado de qualquer uma das 3 estaduais paulistas, né. Então a amostra é uma amostra intencional, tá. A amostra de voluntários é normalmente nos estudos clínicos, né, quando você tem um novo tratamento e você já tem uma doença, né, vinculada a esse tratamento. Então não é qualquer pessoa que pode ir lá e testar esse tratamento, tá. Bola de neve eu deixo para a curiosidade de vocês. Planejamento de experimentos, né, nós temos também mais um levantamento amostral aqui, em que, por exemplo, você tem um terreno de controle, o placebo, em que você faz nada, mas você avalia todas as condições, por exemplo, de clima, de qualidade, de umidade, de nutrição do solo. E tem outros 2 terrenos iguais, né, porém nesses 2 terrenos você aplica 2 fertilizantes diferentes, o A e o B. Para que tudo isso? Para você ter controle sobre qualquer outro fator que possa afetar a produtividade do solo, e com isso você vê no final do experimento, né, que qualquer alteração nessa produtividade nesses 2 pedaços de terreno se deverá exclusivamente ao uso daqueles fertilizantes, né. Para quê? Para você validar, né, a eficiência desses fertilizantes e até eventualmente comparar se um acaba tendo um resultado melhor do que o outro. Ceteris paribus, né, porque você tem o terreno de controle aí para você saber, né, o que que era o benchmark, né, e o que teve a mais de desempenho do solo, né, se deve especificamente ao uso desses fertilizantes. Finalmente, temos os levantamentos observacionais, eu deixo ali como exemplo, você encontra o vídeo no YouTube, de um estudo em que, ao longo de 75 anos, se observaram indivíduos e suas famílias, visando identificar os determinantes da verdadeira felicidade e satisfação do ser humano. O que que faz de fato o ser humano feliz? Então veja que eles sem nada tiveram como intervir, como no caso do planejamento de experimentos, naquele exemplo do terreno, né, da terra. Eles simplesmente tiveram que ficar ali, olhando e entrevistando os indivíduos ao longo de 75 anos para concluir essa pesquisa, tá? Seria um exemplo simples, de levantamento observacional. Para fechar essa parte, nós temos o caso da amostragem aleatória simples, que é o procedimento que nós adotaremos hipoteticamente ao longo destes vídeos, né. O que é? É uma amostragem probabilística, você já sabe o que é, você conhece a chance de cada indivíduo compor a tua amostra, e todos esses indivíduos têm a mesma chance de pertencer à amostra, é o caso dos dados, lembra? E mais, todas essas amostras possíveis têm a mesma chance de ocorrência. Se eu tenho uma população de 1000 indivíduos e eu quero trabalhar com amostras de tamanho 100,
Percebe que a cada extração de uma amostra eu posso ter 100 indivíduos diferentes compondo cada uma delas. Então a chance de ocorrência de cada uma dessas escolhas é a mesma. Qualquer amostra tem a mesma chance de ocorrência, tá bom? Então esse será o procedimento amostral adotado, assim como ele também é adotado pela maioria dos livros textos em estatística, tá bom? Temos também a amostragem aleatória estratificada, né, em que, por exemplo, você tem aqui nesse quadro uma população, cada tom de cinza aqui representa um grupo diferente dentro de uma dimensão, gênero, por exemplo, né, ou extrato socioeconômico. E você quer que a sua amostra seja representativa não só como um todo, mas também considerando essa dimensão, né? Se eu tenho mais pessoinhas aqui cinza escuro, eu vou ter mais pessoinhas cinza escuro compondo a minha amostra, por exemplo. Isso seria uma amostra aleatória estratificada. A PNAD é assim, é uma amostra aleatória estratificada, né? Vai lá no site do IBGE, você contém mais dessas informações. Então, gente, é isso por enquanto, né? Na próxima seguimos ali com o nosso estudo ali da estatística. Um abraço e até lá.